Fala pessoal, beleza? Sou o Enos, professor e diretor da Camafeu. Essa é a Camafeu Online e hoje a gente começa a nossa terceira aula. Antes de começar a falar sobre o material da aula, sobre o tema da aula de hoje, eu queria agradecer ao apoio que a gente tem recebido dos alunos. É muito bom ter esse feedback de vocês, tá tudo dando muito certo e isso deixa a gente bastante animado em produzir. Eu sei que eu já disse isso antes, mas sempre que eu sento aqui para gravar é importante dizer, porque eu sou muito feliz, a gente é muito feliz pelo apoio de todos os alunos. Obrigado de verdade, continuem assistindo as aulas, não percam as lives que são aos sábados, tem a minha live, tem a live da professora Malu, não percam, porque lá a gente consegue ter feedback, a gente consegue tirar dúvida e conversar, ok? Sininho. O quê? Sininho. Ah, tá. Pessoal, seguinte, o Gustavo acabou de me avisar aqui que eu preciso pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho aqui, porque dessa maneira vocês são sempre avisados quando os vídeos chegam. Às vezes a gente quer colocar um vídeo extra, ou a aula sai um pouquinho mais cedo, ou um pouquinho mais tarde. Enfim, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, vocês vão estar sempre avisados dos nossos conteúdos. Beleza? Recado tá dado. Hoje a gente encerra nosso primeiro ciclo de aulas. Essas 3 primeiras aulas foram montadas para esse momento que a gente está vivendo hoje, em que está todo mundo em casa. A ideia era criar os alicerces para que todo mundo possa produzir de onde estiver. A gente tentou passar o essencial para que depois a gente partisse para os pormenores, para que depois a gente falasse dos detalhes. Na primeira aula, a gente falou sobre como estruturar seu ambiente de trabalho, como montar seu estúdio. Na segunda aula, a gente falou sobre como estruturar o seu desenho, como montar o seu trabalho com formas básicas, conseguir começar o seu desenho do zero. Na terceira aula, hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu julgo essencial para todos os artistas, quadrinistas, ilustradores, desenhistas, pintores. Hoje a gente vai falar sobre desenho gestual. Tá, mas o que é desenho gestual? O desenho gestual é o recorte do desenho artístico em que a gente concentra nossas atenções na fluidez, no movimento do objeto representado. O desenho gestual busca o momento entre os movimentos. Como assim? Quando a gente está desenhando, quando a gente aprende os fundamentos, a gente fica muito preocupado em acertar. Pensa numa anatomia humana. Quando a gente faz, a gente quer colocar todos os músculos nos lugares certos, quer manter as proporções certinhas, e essa preocupação toda pode levar a gente a um traço frio, um desenho sem muito movimento. Sem querer, a gente fica com um traço um pouco robótico. Para contrabalancear isso, entra o estudo do desenho gestual. Nele, a gente vai se preocupar muito mais com a expressividade da linha, com o movimento da linha, do que com as técnicas, do que com essa assertividade acadêmica. Não é à toa que animadores profissionais e estudantes têm para si esse tema como fundamental. Se o desenho gestual é o estudo do movimento, nada mais natural que levar esse estudo para a animação. Um ótimo exemplo disso é Neftali, do Glen Keane. O Glen é um dos magos da animação moderna. Ele é um dos principais responsáveis pela chamada renascença da Disney. Ele trabalhou em Tarzan, A Pequena Sereia, foi premiado com o Oscar pelo seu curta Dear Basketball. Em Neftali, a gente acompanha o Glen estudando o movimento, estudando a expressividade da dança. Ele e uma modelo são filmados enquanto conversam, ele assiste ela dançar, desenha os movimentos da dança e ao final vemos uma pequena animação criada a partir desse estudo de caso. É uma ótima referência para quem quer entender melhor do assunto e eu vou pedir para o Gustavo deixar o link aqui e eu acho muito importante que vocês assistam. Agora vamos treinar tudo isso. Vou pegar meu caderno e vamos desenhar. Bom, vamos começar a desenhar então. Peguei aqui meu caderninho, me preparei para desenhar. E gostaria de começar dando um exemplo de um artista chamado Procol. O Procol ele tem uma aula muito boa de desenho gestual, que eu vou pedir para o Gustavo deixar o link aqui na descrição também. Ele fala, bom, imaginem 3 esferas, ou o movimento de uma esfera. E essas 3 esferas, elas representam o nosso desenho comum, nosso desenho construído a partir de formas, o desenho geométrico, né? E a gente pode imaginar também o desenho da silhueta, que a gente vai falar que é o espaço negativo. O que é o espaço negativo? É o contorno somado dessas 3 esferas. Vou deixar marcadinho aqui para vocês entenderem. Então as 3 esferas seriam o desenho geométrico, a silhueta seria o desenho do espaço negativo, e agora, o que é o desenho gestual? É essa linha. O desenho gestual é a simplificação
do movimento, a simplificação das formas através de linhas simples. O importante aqui é pegar o movimento, pegar apenas a suntuosidade da linha. Eu vou usar essa mesma lógica para fazer um bonequinho de palito aqui. O pessoal acha que é brincadeira, mas o bonequinho de palito vai ajudar bastante a gente nessa hora. Vou me preocupar agora só com os eixos do corpo e com os movimentos. Aqui, ó. Uma coisa que é legal de falar é que essa linha, essa orientação que eu estou usando, também me ajuda a pensar na sustentação do corpo. Eu gosto sempre de pensar aonde é que esse corpo está segurando esse peso. Nesse caso aqui, vocês vão ver que essa linha vai aqui para baixo para o pezinho do meu bonequinho de palitos, que é onde está a sustentação de todo o corpo do personagem. Vou deixar um pouquinho mais forte para vocês verem bem. Vou desenhar aqui também para baixo um pezinho só para deixar marcado o peso do corpo, onde está toda a sustentação, como eu falei agora há pouco. É sempre legal de pensar isso. A linha do corpo, o movimento do corpo tem a ver com a sustentação do personagem. No caso de ser um personagem, né? Legal. Agora já está bem explicadinho, vocês já entenderam bem essa parte. Vamos tentar usar isso para um novo desenho, né? Vou preparar aqui minha folha. Vou deixar a referência aqui passando e vou tentar simplificar essa fotografia nas linhas mais simples que eu puder. Aqui eu quero pegar apenas o movimento. É legal que fica um resultado interessante, né? Meio minimalista, parece até um pouco um kanji japonês. Bom, vamos deixar esse papo para daqui a pouco. Agora eu vou pegar essas linhas, repetir um pouco delas, mas tentar fazer isso já começar a aparecer um corpo. Vou pegar essas linhas de movimento e tentar criar um esqueletinho com elas, igual a gente fez na outra folha. Eu não estou medindo nada, não estou buscando muito a referência, eu quero só o movimento, eu quero só essa coisa leve da curva da linha. É aqui que eu vou me focar agora. Depois eu posso até colocar um pouquinho de acabamento para vocês entenderem bem. Deixa eu finalizar. Estou finalizando aqui, acho que até mais do que eu deveria, mas só para mostrar para vocês que dá certo esse processo. O desenho ele sai e ele tem bastante movimento, né? Usem isso também na hora de criar os desenhos. Tentem criar sempre através de linhas de movimento. É legal que essa linha aqui centralizou bem o meu desenho, ó. E tem esse peso aqui sustentado nessa perna. Deixa eu riscar aqui, ó. Esse lápis é legal. Dá para ver bem, né? A sustentação e o movimento do corpo. Agora, vamos exercitar um pouquinho melhor isso. Vamos continuar. Separei uma nova referência, vou desenhá-la um pouquinho maior para vocês enxergarem bem. Vou tentar pegar esses traços soltos, né? Quero bem leve. Olha como eu peguei só o movimento aqui, né? Aqui só tem a linha de ação. Não tem de fato um esboço de corpo, uma anatomia. Mas a anatomia vai vir em cima dessas linhas. O que eu ganho com isso é um desenho muito mais expressivo, como a gente falou. Deixa eu rabiscar bastante aqui. Quando eu estou fazendo essa parte do desenho, eu gosto de ter o traço bem clarinho para poder rabiscar mais por cima depois. Mas, enfim, cada um vai ter seu próprio traço. Outra lembrança, outra coisa que é legal de falar, quando você estiver fazendo essa parte, né, do gesto, das linhas de movimento, usem sempre formas como um C, um S ou uma linha reta, porque são as curvas que o corpo repete. Dessa maneira você consegue ter um desenho bem solto com curvas sutis, né? Isso é legal de falar, porque vai ajudar bastante na hora de desenhar em casa. Vou continuar aqui, construir a clavícula. Outra coisa, a linha de movimento, ela não é o esboço da coluna do personagem exatamente, por exemplo, das pernas, enfim, do movimento que for. Ela é uma linha que te ajuda a criar essas outras formas por cima. Então eu fiz uma linha ali que parecia a clavícula, mas não era.
Eu fui lá e reconstruí a clavícula um pouquinho para cima. Vou continuar esboçando aqui minha cabeça. Tá um pouquinho pequena. Daqui a pouco eu vejo isso com calma. Olha como que já começa a aparecer alguma coisa, né? Então a gente vai seguir daqui para frente, finalizando, corrigindo, mas sem perder o movimento, né? Sem perder essa suntuosidade que a gente conseguiu trazer até aqui. Tô aqui corrigindo o meu desenho, colocando alguns volumes, né? Aquelas linhas, elas me deram uma boa noção já da anatomia. É um ganho colateral, né? Vou acertando aqui. Espero que vocês consigam ver bem no vídeo. Eu tento sempre desenhar um pouquinho mais forte para vocês enxergarem bem. Mas a gente ainda está aprendendo as magias do cinema aqui, né? Legal. Deixa eu aproveitar esse tempo para falar para vocês algumas dicas que eu acho importantes na hora de treinar o desenho gestual. Primeira delas, né? Deixa a borracha de lado. Vocês viram que para esse vídeo aqui, se tiver borracha, vai ser só no final, na hora de corrigir. Segunda coisa, treinem bastante. O desenho gestual ele só vai ficar legal quando o traço de vocês estiver bem solto. Lembra do traço robótico que eu falei lá no começo da aula? Então, agora é a hora de acabar com ele, né? De deixar o nosso traço bem macio, bem leve. Enfim, uma boa dica que eu tenho para vocês é um site chamado Line of Action. Esse site ele é um site de referências para artistas. Então você pode chegar lá e colocar assim: quero fazer desenhos de 30 segundos. Ele dá play, aparecem várias fotos de modelos, justamente para você treinar o desenho gestual. O legal do site é que você consegue controlar o tempo. Você pode fazer desenhos de 30 segundos, que eu recomendo bastante. Não dá para fazer muito mais do que só as linhas de ação, então é ótimo para pegar essa ideia. Dá para fazer desenhos de 2 minutos, 3 minutos, que é mais ou menos esse que eu estou fazendo aqui. Ele já começa a ficar mais bem finalizadinho. Enfim, e tem coisas que vão além dos modelos. Você consegue desenhar só animais, dá para desenhar só close de rosto. É legal para pegar a expressividade. O desenho gestual também vai para a figura de rosto. O desenho gestual é uma linguagem dentro do desenho. Ele não fica preso só na anatomia humana, nem nas animações. Então eu vou pedir para o Gustavo deixar a referência desse site para vocês aqui. Enfim, tem outros, mas esse é muito bom. Essa é uma aula que vai ter várias dicas, várias referências aqui embaixo na descrição. Não deixem de conferir tudo, porque é a aula hiperlink, né? Então a gente pode muito mais do que só a aula que vocês estão assistindo aqui. A gente pode pensar numa aula em que vocês vão para vários lugares estudar. Aproveitem isso. Falei pra caramba agora, né? Mas está começando a aparecer alguma coisa no meu desenho, né? Vou deixar um pouquinho mais escuro, sempre pensando para vocês verem, e vou corrigindo isso. Acho que eu vou dar uns últimos chablaus. Eu dei uma acelerada numa partezinha porque eu estava corrigindo algumas coisas que eu não conseguia ver tão bem. Trouxe o caderno para perto para poder corrigir um pouco. Vou começar a finalizar o meu desenho enquanto a gente bate esse papo aqui, mas não vou finalizar muito. Eu vou insinuar um pouquinho da roupa só, e acho que eu vou colocar um pouco de luz e sombra, talvez jogar uns tonzinhos de cinza, mas tudo de maneira bem tranquila. É legal, quando a gente está treinando esse tipo de coisa, não ter muito... Como é que eu vou dizer? Não ter muita preocupação com o resultado final. A ideia aqui é treinar. Então faz tudo bem tranquilo, fica solto, fica sossegado na hora de desenhar, porque no estudo a gente não pode ter tanta preocupação. A gente tem que se preocupar com o método, claro, com a força de vontade na hora de desenhar, mas tem que se soltar do resultado, né? Nem todo estudo tem um resultado incrível. Vou colocar umas linhas aqui para ficar, sei lá, para dar um charme, para
para dar mais uma noção de movimento aqui para o meu desenho. Eu peguei essas linhas do curta que eu recomendei para vocês, do Glen Canyon, o Neftali. Enfim, vocês têm que assistir. Aliás, montar essa aula para vocês foi um privilégio, porque isso não é tão dito, né? Mas cada aula que a gente monta aqui para a Camafé Online é um roteiro que a gente tem que escrever, então eu tenho que estudar muito mais do que aparece na aula. Para montar uma aula para vocês de 1 hora, de meia hora, eu fico 2, 3 dias estudando a fundo um tema. É um privilégio poder estudar isso para vocês. Com vocês, melhor dizendo, né? Acho que não tem muito mais o que fazer. Eu vou deixar meio sem os elementos do rosto, meio com essa cara de bonequinho, que eu acho legal. Escureci aqui um pouquinho. Vamos ver o que a gente já fez hoje. Onde a gente chegou, né? Ficou legal a bailarina lá. E eu também queria mostrar um pouquinho do que eu fiz antes, ó. Para montar a aula para vocês, eu tenho que treinar. Eu faço vários. Enfim, gente. Eu fiz mais alguns, queria mostrar para vocês. E deixei marcado aqui as linhas de orientação. As linhas do desenho gestual. Essa moça sentada, você vê que tem uma quebra bem rígida. Até foge um pouco da curva, né? Essa outra personagem aqui, inclusive é legal falar, tentem exagerar a pose. Quando vocês forem fazer, exagera bem essa quebra, né? Olha esse personagem diagonal aqui, ó. Eu deixei ele bem curvado. E esse daqui fazendo um escorço, né? Apoiado em algo, talvez, com essa curvatura do corpo também. Treinem bastante esse tipo de exercício, porque isso aqui vai fazer vocês melhorarem bastante com a anatomia humana também. Não vai deixar só o traço de vocês melhor em tudo, não vai só deixar o desenho de vocês melhor em tudo, mas vai deixar mais solto. Beleza, galera? Esses foram os meus exercícios. Para falar a verdade, eu fiz mais alguns, vou pedir para o Gustavo deixar passando enquanto a gente encerra a aula, e eu gostaria de propor um exercício para a gente. Durante essa próxima semana, vamos treinar nosso desenho gestual. Separa meia hora do dia de vocês, pega foto de site, de revista, pega esses modelos e tenta desenhar de uma maneira bem simples, pegando só o gesto, só o movimento, pegando só as linhas principais. Esquece acabamento, esquece detalhe, se foca no gesto. Beleza, galera? É importante de dizer isso porque o desenho gestual só fica bom quando a gente treina bastante. Senão a gente corre o risco de ficar com aquele traço frio, aquele traço robótico que eu comentei no começo do vídeo. Beleza? Outra coisa que eu vou falar é para vocês não perderem as lives, não deixarem de se inscrever no canal, clicar no sininho como o Gustavo disse, para vocês receberem as aulas. Eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima aula, até lá!